Que bom vê-lo novamente! Esperamos que você esteja gostando dos conteúdos abordados pelo pastor e professor Adenilton. Você sabia que em 4 anos você pode ter 3 graduações completas? Na FAD Minas é possível ter o diploma de Design de Animação, Design Gráfico e Publicidade de uma só vez. Então não perca a chance. Boa aula! Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso estudo do livro do Apocalipse. Na última aula nós vimos que o Apocalipse é sobre quem Jesus é e o que ele faz. Vimos também que o Apocalipse é sobre o amor de Jesus e a comissão que ele nos dá. E vimos também que o Apocalipse é sobre Jesus conduzindo a igreja e a história da humanidade. Na aula de hoje nós vamos focar mais detidamente nesse terceiro ponto. O tema da nossa aula de hoje é as igrejas, os selos e as trombetas. E nós vamos observar que essas 3 porções do livro do Apocalipse, elas nos mostram que Jesus de fato está no controle da história do mundo, da história da humanidade e da história da nossa vida. Existem alguns detalhes para que nós possamos entender melhor essas 3 sessões do livro do Apocalipse. O primeiro ponto, eu gostaria de chamar a sua atenção para a tela, é que essas 3 sessões, elas fazem parte daquilo que nós chamamos de sessão histórica do livro do Apocalipse. Então, as igrejas, ou as 7 igrejas, os 7 selos e as 7 trombetas estão dentro desta sessão que nós chamamos de sessão histórica. Na verdade, o livro do Apocalipse está dividido em 2 grandes sessões. A primeira sessão, como você já sabe, acabamos de falar, é a sessão histórica, compreendendo as visões das igrejas, dos selos e das trombetas. Isto cobre praticamente o capítulo 1 até o capítulo 11. A segunda metade de Apocalipse foca nas pragas, nas 7 últimas pragas, no milênio e na Nova Jerusalém. E você vai observar no decorrer do nosso estudo que existe uma seção central no livro do Apocalipse, os capítulos 12, 13 e 14, que são capítulos de transição. A gente está transitando da sessão histórica para a sessão escatológica do livro. Mas hoje o nosso foco está na primeira sessão, na sessão histórica. A visão das igrejas, das 7 igrejas, a visão dos selos e a visão das trombetas. Como é que nós devemos interpretar esta sessão do livro do Apocalipse? Aliás, não somente essa sessão do livro do Apocalipse, como também todo o livro do Apocalipse. Então, nós devemos interpretar a partir do princípio de interpretação chamado princípio historicista. Chamamos também de historicismo. Eu quero explicar um pouquinho mais a respeito disso. Na verdade, nós temos 4 modelos diferentes de interpretação. O primeiro modelo se chama idealismo. No idealismo, as pessoas acreditam que o Apocalipse deve ser interpretado não associando com a história. Na verdade, é como se o Apocalipse estivesse apenas apresentando a grande batalha entre o bem e o mal. Então não existe uma conexão entre o livro do Apocalipse e a história. O Apocalipse simplesmente representa a grande luta entre Deus e Satanás. Outra linha de interpretação, ou outro modelo de interpretação, é o modelo preterista, ou preterismo. O preterismo acredita que tudo em Apocalipse se refere ao 1º século. Então, nesse caso, João estaria escrevendo após os eventos terem acontecido, e ele narra esses eventos como se fosse profecia. Logicamente, você percebe que nós não acreditamos nesse modelo de interpretação. O terceiro modelo de interpretação é o modelo futurista, ou futurismo. O futurismo é exatamente o inverso do preterismo. Nós vimos que no preterismo as pessoas acreditam que tudo em Apocalipse se refere ao 1º século. É como se João estivesse apenas narrando os fatos, porém em forma de profecia. O futurismo é um pouquinho diferente, é exatamente o inverso. O futurismo acredita que as profecias de Apocalipse se referem a um futuro em relação a nós. Ou seja, tudo vai se cumprir lá na frente. Mas nós temos também o modelo historicista de interpretação. E esse é o modelo que nós adotamos e eu gostaria de explicar por quê. É porque o historicismo está baseado na Bíblia. Daniel, por exemplo, interpretou aquela profecia, aquele sonho
de Nabucodonosor, que está registrado no capítulo 2, de maneira historicista. O que significa isso? Ele percebeu que, na verdade, a maneira como aquela profecia se cumpriria é partindo desde o seu tempo até a segunda vinda de Jesus, cobrindo todo o período da história. O próprio Jesus também interpretou a profecia de Daniel assim. Inclusive, certa vez, Jesus estava falando com algumas pessoas e ele se refere à profecia de Daniel. Gostaria que você olhasse para a tela nesse momento. Lá em Marcos capítulo 1, verso 15, Jesus fala sobre o cumprimento do reino, que o reino estava cumprido. E quando Jesus falou isso, Jesus tinha em mente a profecia das 70 semanas lá de Daniel. Então veja que Jesus vê a profecia se cumprindo na história. Então a pergunta que nós devemos fazer é a seguinte: se Daniel e Jesus utilizaram o modelo historicista de interpretação, qual é o modelo que nós também devemos utilizar? Com isso, eu gostaria de dizer que o modelo historicista de interpretação não é simplesmente o melhor modelo de interpretação das profecias de Daniel e Apocalipse. É o único modelo possível, fiel às Escrituras. Então, nós vamos interpretar, nós vamos analisar, estudar a visão das igrejas, a visão dos selos, a sessão das trombetas, nós vamos fazer isso baseados no modelo historicista de interpretação. Mas vamos então agora estudar as 7 igrejas do Apocalipse. Você se lembra? A sequência das 7 igrejas do Apocalipse: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. É importante que a gente memorize essas informações, mas se você não as memorizou, não tem problema. Essas são as 7 igrejas do Apocalipse. Como devemos interpretar as 7 igrejas do Apocalipse? Nós temos pelo menos 4 aplicações, 4 maneiras de olharmos para esse texto e analisarmos esse texto. A primeira aplicação é o que nós chamamos de aplicação histórica. E nós baseamos essa aplicação histórica no texto. Veja, lá em Apocalipse, capítulo 16, verso 15, nós temos uma referência às 7 últimas pragas. Esse texto está na seção das 7 últimas pragas, mas João utiliza a mesma linguagem que aparece em Apocalipse 3, versos 17 e 18. O que isto significa? Quando nós vamos para Apocalipse 3, versos 17 e 18, nós vemos ali o texto da carta a Laodiceia, da mensagem a Laodiceia. Quando nós vamos para Apocalipse 16, nós estamos no tempo do fim. Isso significa que a igreja de Laodiceia é identificada como a igreja do tempo do fim. Com isto, nós sabemos que as outras igrejas também devem ter um cumprimento na história. Então, as igrejas Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, elas representam 7 períodos da história da igreja. E Jesus está conduzindo tudo isso. Esta é a aplicação histórica, é a maneira como nós devemos olhar para esse texto, vendo Jesus conduzindo a história da igreja. Mas esta não é a única aplicação. Existe outra aplicação que nós chamamos de aplicação local. Ou seja, aquelas 7 igrejas eram igrejas da época. Havia a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. E essas não eram as únicas igrejas da época. Havia outras igrejas. Mas essa mensagem é dirigida para aquelas igrejas, para aquelas 7 igrejas, igrejas históricas, igrejas de fato. Mas existe outra aplicação, que é a aplicação universal. E essa aplicação universal nos faz entender que, na verdade, aquelas mensagens eram ou deviam ser lidas por todas as igrejas. Eu gostaria de compartilhar com você nesse momento um texto da Bíblia que está lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 11. Eu quero olhar para você agora. Aqui no capítulo 1, verso 11, o anjo, ou Jesus, melhor dizendo, está falando para João o que ele deveria escrever. E o texto diz assim: o que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então veja o que está acontecendo aqui. Essas mensagens, elas deveriam ser enviadas para todas as igrejas.
O que isso significa? Isso significa que a mensagem dirigida a Éfeso não deveria ser lida apenas por Éfeso, deveria ser lida pelas outras igrejas também. Isso significa que a mensagem dirigida a Laodiceia deveria ser lida pelas outras igrejas também. O que Jesus ordenou a João foi que escrevesse essas mensagens em um livro e enviasse para as 7 igrejas. Então isso significa que as 7 igrejas tiveram acesso a todas as mensagens. Com base nisso, nós dizemos que existe uma aplicação universal. Ou seja, a mensagem para Éfeso não é somente a mensagem para Éfeso, é a mensagem para todas as igrejas e assim por diante. A última aplicação nós chamamos de aplicação pessoal, ou seja, aquelas mensagens não foram escritas somente para as pessoas daquela época e somente para a igreja como um todo, as igrejas como um todo, mas são mensagens pessoais. É por isso que uma das tônicas na carta às 7 igrejas é essa expressão que eu gostaria que você lesse comigo aqui na tela. Quem tem ouvidos, e o texto continua dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, isso está no singular. E por que isso está no singular? Porque isso se dirige a cada pessoa, inclusive a mim e a você. Então, a mensagem às 7 igrejas demonstra que Jesus está no controle da história da humanidade, mas de maneira mais específica, Jesus está conduzindo a história da igreja cristã. Isso é algo importante para que nós entendamos ali no livro do Apocalipse. E então nós partimos para outra seção, dentro da seção histórica do livro do Apocalipse, que nós chamamos a visão dos 7 selos. E essa visão está dividida pelo menos em 4 partes. Eu gostaria que você olhasse comigo na tela. A primeira parte é a visão do trono, capítulos 4 e 5. A segunda parte é a abertura dos selos, no capítulo 6. A terceira parte, existe um intervalo ao João narrar esta visão, está lá no capítulo 7. E a última parte está lá no capítulo 8, verso 1, a abertura do 7º selo. Mas vamos falar rapidamente, em 2 minutos, sobre cada uma dessas partes. A visão do trono. Por que é importante que esta visão se abra com uma cena do trono celestial? Isso está lá nos capítulos 4 e 5 de Apocalipse. No capítulo 4, tudo gira em torno do trono de Deus. Tudo gira, toda a cena gira em torno do trono de Deus. O trono de Deus é o foco desta visão, é o foco desta sessão, os capítulos 4 e 5, sobretudo o capítulo 4. Porque isto é importante. Deixa eu dizer uma coisa muito interessante para você. Eu gostaria de olhar para você aqui. Quando Isaías foi ao templo, isso está registrado lá no capítulo 6, ele teve uma visão do trono. As coisas não estavam fáceis para Israel naquela época, mas ele teve uma visão do trono. E a visão do trono trouxe conforto e segurança a Isaías. A convicção, a certeza de que Deus estava no controle, mesmo parecendo que ele não estava no controle. Para um israelita, a visão do trono é algo extremamente importante. É a garantia, é a certeza de que Deus está conduzindo a história de seu povo. Exatamente isso está acontecendo aqui no capítulo 4. Tudo gira em torno do trono. Mas então nós vamos para o capítulo 5. E existe uma ênfase diferente no capítulo 5. E a ênfase do capítulo 5 está no sacrifício expiatório de Jesus. João chora porque alguém diz que ninguém foi achado digno, no céu e na terra, de abrir o selo, de abrir o livro e quebrar os seus selos. Mas então o texto aponta para a dignidade de Cristo, porque ele morreu. Ele é digno de pegar o livro e abrir os seus selos. Isso mostra que Jesus, juntamente com o Pai, eles dois estão conduzindo a história do mundo. Mas existe algo também muito importante para que eu e você entendamos esta visão do ponto de vista historicista. Veja que o texto está apontando para algo que aconteceu no 1º século. É o sacrifício de Jesus. Isso aconteceu no 1º século. Então, quando você começa a ler a visão dos selos, você deve pensar que o ponto de partida é o 1º século. Mas quando você vai para o 7º selo, isso está lá em Apocalipse 8, verso 1, você percebe que, na verdade, o texto está apontando para o fim da história.
Portanto, quando você lê o capítulo 6, você deve levar em consideração que tudo que está sendo dito no capítulo 6 se cumpre ao longo da história, desde o primeiro século até a segunda vinda de Jesus. Mas existe algo interessante que está ali no capítulo 7. E você já me ouviu dizer que o capítulo 7 é um capítulo que trata de um intervalo na visão. Então você tem João narrando a visão no capítulo 6, mostrando como o Cordeiro quebrou cada um dos selos daquele livro, mas no capítulo 7 nós temos uma pausa e nós vamos ver a abertura do sétimo selo apenas no capítulo 8, verso 1. Qual é o objetivo desta pausa ou deste intervalo que aparece no capítulo 7? Nós temos duas coisas ali. A primeira coisa, nós temos João falando sobre o selamento dos 144 mil. Ele vê 144 mil selados. Isso se refere à igreja militante. Mais do que isso, o selamento tem que ver com Jesus no santuário celestial, conduzindo a história do seu povo, selando o seu povo para a salvação. Mais do que isso também, o selamento significa proteção das 7 últimas pragas. O texto se refere à igreja militante, mas quando nós vamos para o capítulo 7, a partir do verso 9, nós encontramos uma cena diferente. Nós encontramos pessoas no céu, a igreja triunfante. Então, no capítulo 7, no início, nós temos a igreja militante, na segunda parte do capítulo 7, nós temos a igreja triunfante. E veja algo muito importante. Esse intervalo do capítulo 7 é apresentado entre o sexto e o sétimo selo. Ou seja, os eventos que aparecem ali, sobretudo os eventos da parte inicial do capítulo 7, tem que ver com um momento na história entre o sexto selo e o sétimo selo. Mas, em última instância, quando você estuda a visão dos selos, você deve levar em consideração que nós devemos interpretar esta visão partindo do primeiro século até o estabelecimento do reino eterno de Cristo. Ou seja, nós interpretamos esta visão a partir do modelo historicista. De novo, o modelo historicista diz que os eventos narrados ali têm que ver com o tempo do profeta, alguns acontecimentos estão relacionados ao tempo do profeta e os outros acontecimentos vão se desdobrando ao longo da história. Essa é a visão dos selos. E aí nós avançamos para a visão das 7 trombetas. Essa visão também está dividida em 4 partes, eu gostaria que você olhasse comigo na tela. A primeira parte tem que ver com uma cena do santuário celestial, a segunda parte com o toque das trombetas. Nós temos também um intervalo, é a terceira sessão desta visão, e a última sessão é o toque da 7ª trombeta. Assim como aconteceu na visão dos selos, nós temos o mesmo princípio, o mesmo padrão aqui na visão das trombetas. 4 partes. E da mesma forma como nós percebemos que a visão dos selos cobre todo o período da igreja cristã, a mesma coisa acontece aqui na visão das trombetas. Como é que nós sabemos disso? Quando nós vamos para Apocalipse, capítulo 8, versos 2 a 6, nós percebemos que a linguagem aponta para o ministério de Cristo no santuário celestial. E quando é que Cristo começa o seu ministério no santuário celestial? Após sua morte na cruz. Ele morre, ressuscita, ele volta para o céu e ali ele começa o seu ministério no santuário celestial. Então, a visão das trombetas, ela parte também do primeiro século. Existe um outro detalhe importante, é que no culto em Israel, no culto israelita, no ritual do santuário terrestre, quando o cordeiro era imolado no altar do sacrifício, após esse episódio, as trombetas eram tocadas. Se nós aplicamos esse princípio ao que está acontecendo aqui, nós podemos afirmar o seguinte: as trombetas começam a ser tocadas após o sacrifício de Jesus. E isso acontece no primeiro século. Isso significa que a primeira trombeta está relacionada a algum evento no primeiro século. Quando nós vamos para a 7ª trombeta, nós encontramos uma referência ao estabelecimento do reino eterno de Cristo. Eu gostaria de ler esse texto com você. Está lá no capítulo 11 de Apocalipse, verso 15. E o texto diz assim: o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do nosso mundo
O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. O que esse texto está dizendo para mim e para você? Que a sétima trombeta está relacionada com o estabelecimento do reino eterno de Cristo. Então você observa que a primeira trombeta se cumpre no primeiro século, já falamos sobre isso. A sétima trombeta aponta para o cumprimento do reino eterno de Cristo, o estabelecimento do reino eterno de Cristo. Portanto, as outras trombetas estão relacionadas com algo que acontece entre o primeiro século, ou seja, o tempo do profeta, e o estabelecimento do reino eterno de Cristo. Mas nós encontramos também nessa visão um intervalo que está registrado. Eu quero convidar você para olhar para a tela, está registrado, esse intervalo está registrado nos capítulos 10 e 11. O que é que nós encontramos ali? Nós encontramos ali a comissão do povo remanescente. Nós encontramos ali o chamado para o povo remanescente, uma missão para que eles cumpram aqui na terra. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso na nossa próxima aula. Mas antes disso, eu gostaria então de convidar você para olhar para a tela mais uma vez e lermos esse comentário que está aqui. Assim como os selos, as trombetas também cobrem o período desde a igreja cristã primitiva até o estabelecimento do reino eterno de Cristo. Enquanto esse dia não chega, Apocalipse 10, 11, mostra que ainda há muito a fazer aqui na terra. Esta sessão, que é o intervalo da visão das sete trombetas, é uma visão extremamente importante para que eu e você entendamos a missão do povo remanescente. Esse será o assunto da nossa próxima aula. Aguardo você.